Boa noite, turma. Turma, já vai falando aí como é que tá o som. E também vai dando um oizinho aí para saber quem é que tá na live, quem não está. Quero agradecer todo mundo que tá aí. A Adriana já está presente. Essa live aqui ela vai ser bem rapidinho. Tá bom, né, Adriana? Obrigado. Adriana, ontem ela estreou como... Ela fez a primeira live lá no Instagram. Aí ela viu, né, Adriana? Você viu como foi terrível, como é terrível fazer lives. O sofrimento que é fazer live. Mas depois a gente pega o jeito. Bom, hoje a live vai ser bem rapidinha, gente. Vamos falar sobre apometria e visão remota. É um tema... Obrigado. É um tema bem... assim, é um pouco complicado, mas está meio que em moda atualmente isso daí, por causa da apometria e visão remota. Eu fiz uma live... Eu acho que foi a 6ª live, foi sobre apometria e visão remota, ficou meio que incompleta, e essa live aqui é mais para completar aquela live. Muitas pessoas ficaram me perguntando, tanto pelo WhatsApp, no privado, ou mesmo em grupo, ou mesmo aqui no YouTube, como que a pessoa treina para ter visão remota. E vamos tentar responder todas as perguntas. Muitas pessoas preocupadas e querendo saber como funciona a visão remota, se existem escolas e tudo mais. Na live passada, eu falei sobre o Cabalhon. Também muitas pessoas fizeram perguntas. O que eu vou fazer? Eu vou juntar a live passada com a live da apometria e fazer uma saladinha aqui hoje com com esses dois temas. Bom, queria, antes de começar a live, falar sobre o meu WhatsApp. O WhatsApp é o DDD 11 996 30 84 61. E aí você consegue falar comigo, entrar para o grupo Caminho do Peregrino e também participar da lista de transmissão que vai começar, eu acho que na semana que vem. Por que eu vou fazer uma lista de transmissão? Porque todo mundo fica pedindo para eu mandar mensagens, o link da live no privado. Né, tem o grupo, eu mando no grupo, mas eu acho que mandando no privado diretamente, a pessoa, eu acho que fica mais fácil, ela presta atenção, e eu não tenho um dia fixo, é terça, quarta ou quinta a minha live, cada dia cada semana está num dia diferente, sempre nesse horário, às 10 horas, mas cada semana num dia diferente. E... outro recado que eu vou dar, que essa aqui é uma das últimas lives dessa temporada, entre aspas. Essa live aqui deve ser a número 28, eu devo acabar lá no número 30. O que vai acontecer? Vão ter mais algumas lives. Uma delas vai ser para encerrar o tema daquele livro Magnetismo do Dinheiro, né, que eu fiz uma live lá atrás, onde eu falei dos 4 primeiros capítulos do livro Magnetismo do Dinheiro, de um discípulo do Yogananda, e eu vou terminar o livro em uma live, né, ou semana que vem ou na outra eu devo encerrar eu vou fazer um resuminho pequeno da outra live e já entrar no final do livro pro pessoal ter uma como é que eu vou falar, uma resenha desse livro completa. Bom, acabando essas lives, deve ser por volta de 30 lives, aqui no canal eu vou colocar 30 podcasts. Ele não vai ficar parado. Teremos 30 podcasts. Que é o podcast? São áudios que já estão prontos, eu só estou editando o áudio para transformar em vídeo. São 30 podcasts sobre prosperidade. Esses 30 podcasts vão entrar aqui no canal. Como são 30, vai ser um na segunda, outro na quarta, outra na sexta. 3 por semana. Com isso, vai ter eu garanto aí 2 meses de atividade, por volta de 2 meses de atividade no YouTube, né, para ele não ficar parado. Enquanto o YouTube vai estar tendo esses podcasts, que eu vou colocar, eu vou utilizar o Instagram. No Instagram, eu devo, nesses 2 meses, entrevistar pessoas. Então, se alguém que está vendo essa live for terapeuta,
coach, místico, esotérico, pesquisador, escritor, qualquer coisa assim que você acha que é relevante, que é importante, entre em contato comigo. Vou falar o WhatsApp novamente, ó, DDD 11 996 30 84 61. O que eu vou fazer? Eu vou entrevistar, vai ser uma entrevista de não muito grande, 10 a 20 minutos no máximo. Eu acho que no Instagram vai ser mais, vai ser meia hora, mas o que acontece? Eu vou fazer a entrevista no Instagram, uma por semana, depois eu vou editar essa entrevista. Então, quem quiser assistir a entrevista ao vivo, tem que estar lá no Instagram. O Instagram é o Caminho do Peregrino, tudo junto com tracinho no final, ali, um underline no final. Caminho do Peregrino, underline. Você vai poder ou ser entrevistado ou assistir a entrevista e interagir ali também, conversando, fazendo perguntas para a pessoa que está sendo entrevistada. Depois eu vou editar. E depois que eu editar, vai vir aqui para o YouTube. Mas lá, depois de muito tempo, porque aqui no YouTube vai estar passando esses podcasts. Terminou os 30 podcasts, eu vou ter uma live aqui falando sobre Randy Gage, que é o autor das frases dos podcasts. Vocês vão entender quando começar o podcast. Então vai ter uma live grandona, que eu vou ficar avisando aí toda semana sobre o Randy Gage. Teremos uma live especial do Randy Gage, e aí eu vou colocar o quê? Todas essas entrevistas que foram feitas no Instagram vão vir aqui para o YouTube, uma por semana. Acabou as entrevistas, aí volta ao normal o YouTube aqui, onde eu vou falar sobre astrologia, onde eu vou... já vai estar no final do ano, praticamente, se já não tiver, já no começo do ano. Aí eu vou falar sobre astrologia, vou começar a falar sobre o Sol. O Sol é o planeta regente para o ano de 2020, e vou falar sobre o Sol e a influência dele em todos os signos em 2020. Aí começa de novo aquele monte de vídeo que nós já tivemos nesse ano, nos outros anos. Lembrando que nós vamos fazer, acho que 2 ou 3 anos de... Eu vou verificar direitinho, acho que já são 2 anos de YouTube esse canal. Já deve ter pelo menos uns 2 anos. Bom, dei todos os recados. Não, vai ter mais algum, sim. Semana passada, eu falei do Kybalion. Você lembram que eu falei do Kybalion? O Kybalion, quem estava na live já sabe que não foi o Hermes Trismegisto que escreveu o Kybalion, foi o William Walker Atkinson, junto com a Mabel Collins e o Paul Foster. Isso tudo eu falei na live passada. E o que aconteceu? O que aconteceu? Eu fui lá no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Fui lá no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento nas últimas semanas. O Círculo Esotérico do Pensamento, o que é? Uma instituição que está aqui em São Paulo, tem filiais no Brasil todo, uma organização que tem 110 anos. 110 anos. Imagina que a organização... Deixa eu só ler aqui antes. Depois eu vou ler todos os comentários, mas esse aqui é importante. O Carlos sabe... Você vai querer o livro Seja Feliz, Saudável e Rico para acrescentar o livro? Vou querer sim, porque... Eu vou ver se eu adquiro novamente o livro. O que acontece, gente? Esse livro Seja Feliz, Saudável e Rico, eu dei para o Carlos o meu. E esse livro não existe mais para vender. E vai ser, na realidade, o tema... O nome da live vai ser esse aí mesmo. Vamos ver. Se eu não conseguir comprar um usado, aí você me empresta ele. Vamos ver o que a gente faz. Bom... Lorena, obrigado, Lorena, pela participação, que está aqui, né, novas pessoas assistindo os vídeos. Muito obrigado pela presença de todos, a Adriano, o Carlos, a Lorena, tem mais gente aqui, mas não falou oi, não dá para mim saber o nome. Bom, então, live passada eu falei sobre o Kybalion. O Kybalion foi escrito pelo William Walker Atkinson. E eu falei que eu tinha ido no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento e eu recebi esta revista. Eu me lembro que na live passada eu mostrei uma coleção de livros do William Walker Atkinson. Essa revista aqui é a revista O Pensamento, dos meses outubro, novembro e dezembro. O Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento é uma organização que tem 110 anos.
Agora, imagina uma organização que foi criada há 110 anos atrás e que criou ali junto a editora Pensamento, e foi criada pelo Antônio Olivo Rodrigues, que foi, na realidade, um pioneiro no Brasil, que lançou livros sobre teosofia, sobre a Rosa Cruz, sobre a maçonaria, sobre diversas organizações, Saint-Germain, tudo que vocês imaginarem, a editora Pensamento lançou, numa época em que nem os Rosa Cruzes estavam no Brasil, nem a Sociedade Teosófica estava no Brasil, a maçonaria era bem oculta naquela época. Então, o círculo esotérico, eu diria que ele foi o pioneiro no Brasil sobre o tema e ajudou a popularização de todas as ordens que estão no Brasil. Claro que elas viriam para o Brasil hoje, mas se não fosse o círculo esotérico e a editora Pensamento, não teríamos demoraria mais para ter essa popularização, nós estaríamos num período diferente. E aí eu fui lá no Círculo Esotérico, recebi essa revista, e que legal, eu estava falando na semana passada sobre o Kybalion, e qual que é o livro prêmio, o livro que eles vão lançar em 2020. É esse aqui, não sei se estão vendo. Magia Mental, Poder da Mente, um livro de William Walker Atkinson. É o livro prêmio de 2020. Então, Círculo Esotérico do Pensamento vai lançar mais um livro do William Walker Atkinson no Brasil. E eu recomendo que comprem esse livro. Se puderem se filiar ao Círculo, melhor ainda. O livro vai estar por volta de R$45. Isso é muito importante e é um complemento da live passada. É interessante isso. Não comecei a live ainda, gente. São só recados ainda. E essa organização aí que tem 110 anos, acho que muitas pessoas importantes passaram lá e deram palestras. Eu recebi um convite de dar uma palestra no Círculo Esotérico no mês que vem, dia 18 de novembro. Eu vou estar dando uma palestra, se tudo der certo. Se tudo der certo, eu vou estar dia 18 de novembro dando uma palestra no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. O tema que eu vou dar, que eu vou falar lá, vai ser a luta, vai ser Benjamin Franklin e a sua luta pelo aperfeiçoamento moral. Quase ninguém fala sobre Benjamin Franklin. E ele foi um grande místico, grande ocultista e um grande, como é que eu vou dizer? Benjamin Franklin foi das pessoas mortas, né, vamos dizer assim, o que primeiro me influenciou, de todo mundo, quem mais me influenciou foi o Benjamin Franklin, foi o primeiro, e eu gosto muito do Benjamin Franklin, não chego nem aos pés dele, lógico, mas eu vou fazer uma palestra sobre Benjamin Franklin no dia 18 de novembro no Círculo Esotérico. Bom, vamos começar a live? Vamos lá. Já tem uma galerinha aqui, né? Boa noite, Luana, Lorena, Carlos, o Tom já tá aí também, obrigado, Tom, Adriana. Vamos começar a live, então, vamos lá. Começou a live! E o tema é apometria e visão remota. Apometria e visão remota. Bom, semana passada falávamos sobre Kybalion. Kybalion é um livro, né, depois vocês vão rever lá na live passada, um livro escrito pelo William Walker Atkinson, Mabel Collins e o Paul Foster. Entraram em contato comigo pelo WhatsApp, em privado, e fizeram a seguinte pergunta: como aplicar o livro Kybalion no dia a dia? Como é através de rituais? Como as pessoas fazem? Por práticas, rituais? Como praticar o livro Kybalion? Bom, vamos lá. O livro Kybalion é um livro que trata a teoria das leis que regem o nosso mundo. Então, você já está praticando tudo que está no Kybalion. Quando você lê o Kybalion, você está entendendo o que está acontecendo com o mundo. Então, um exemplo, o que tem lá no Kybalion? As leis herméticas. Não vou lembrar todas de cabeça, mas, por exemplo, assim como é em cima, é embaixo. Ou o que é dentro é fora. Quando a gente vê isso,
o que que pode vir assim na minha mente? Que tanto o físico é igual ao mental. Se eu tô mal no físico, eu tô mal mentalmente, eu tô mal espiritualmente. Se eu tô bem espiritualmente, eu tô bem no físico. Por isso que eu cheguei a falar várias vezes, está com problema financeiro, tem salmos. Está com problema de saúde, existem salmos da Bíblia para problema de saúde, para problemas financeiros, para problemas emocionais. Porque você melhorando a parte espiritual, pela lógica, você começa a melhorar o físico. Demora um pouco, mas melhora o físico. Existem casos, claro que, por exemplo, você tem uma doença física, você tem que tomar o remédio. Não tem como. Né? Você vai fazer, claro, vai fazer, existem milagres. Você vai ficar fazendo um monte de salmos, tudo, mas se você tomar o remédio vai ser muito mais fácil. Eu nem recomendo a pessoa não deixar de tomar um remédio para tentar recorrer a uma terapia ou uma prática de oração. Isso são complementares à parte física. Então, o que está lá no Caibal não é isso daí. O que está em cima está embaixo. O que está dentro é da mesma coisa do lado de fora. Mesma coisa. Tudo está em tudo. É isso que ele fala nas entrelinhas. Tudo está em tudo. Um exemplo. Nós temos vários reinos na Terra. E todos esses reinos estão dentro de nós. Todos esses reinos estão dentro de nós. Um exemplo. O reino mineral. Temos lá o reino mineral, pedras. Nós temos o reino mineral dentro de nós. Tanto é que nós temos que tomar sais minerais como se fossem vitaminas. Né? Nos nossos rins tem o quê? Pedra nos rins. O nosso corpo tem pedra na vesícula, pedra no fígado cria pedra também. Então existem pedras, os ossos, reino mineral dentro de nós. O reino vegetal dentro de nós também, tem fora e tem dentro. Nós não temos a flora intestinal. O que é flora? Flora intestinal é vegetal. É como se fosse similar ao vegetal. Calma, gente. E temos lá também o sistema neurovegetativo. O sistema nervoso é muito parecido com uma planta, com os nervos de uma folha. Temos também, então, mineral, vegetal, animal. Tudo que tem nos animais tem dentro de nós. Ou não? E nós temos a parte euminal também, que somos nós. E o próximo reino, que ninguém fala, que aí a ciência para e começa o ocultismo. Depois do homem vem o reino angelical. Algumas escolas falam que você vem evoluindo. Então você já foi uma pedra, a pedra tem uma certa consciência, tanto é que o pessoal faz práticas com cristais, cristal rosa, quartzo verde, turmalina. Então o pessoal usa essas pedras porque elas têm uma certa uma certa característica espiritual. O vegetal tem essa característica também, tem uma certa consciência. Então, algumas escolas falam isso, eu não tenho como comprovar, vou falar que a escola fala isso. Então, você já foi um vegetal, ou melhor, você já foi um mineral, virou um vegetal, esse vegetal vira um animal, esse animal evolui, vira um homem, e a evolução do homem é um anjo. A escola que defende isso, ela vai falar o quê? Qual a diferença de um homem e um anjo? É a consciência. Quando você amplia a sua... Porque todas essas escolas esotéricas que existem por aí, o objetivo é o quê? Ampliar a consciência. Ampliou a consciência, você acaba virando um ser iluminado, teoricamente você vira um anjo. E vai ter as classificações de anjos e vai indo. Então, a pergunta, para quem está chegando aí agora, o pessoal estava falando da live passada sobre o Kybalion, perguntaram como praticar o Kybalion, sendo que o Kybalion é um livro de regra do dia a dia. Isso está acontecendo, né? Não tem como praticar o Kybalion. Qualquer coisa que você fizer, você está praticando o Kybalion. Então, eu falei já que como é em cima está embaixo, como que está dentro está fora, que toda ação gera uma reação.
Você vai lá e faz bem para alguém, esse bem vai voltar para você. Você vai lá e faz mal para alguém, esse mal vai voltar para você. Está no Kybalion. Toda ação gera reação. Tudo tem uma polaridade, qualquer coisa. Tem o positivo e o negativo. Então, quando a pessoa for aplicar reiki, você vira uma corrente elétrica, como se fosse uma tomada. Tem o positivo e o negativo. Quem estuda magnetismo sabe que uma mão, ela manda energia e a outra, ela traz energia. Tanto é que existem pessoas que ficam doentes aplicando o magnetismo em outra pessoa doente. Ele troca. Ele dá energia boa e a ruim ele puxa para ele. Tá? Cria um circuito ali que ele pega a doença da pessoa. Tudo tem polaridade, tudo tem gênero também. Existe masculino e feminino em tudo. E esse gênero, ele está... tudo é masculino e feminino, e o masculino tem um pouco do feminino e o feminino tem um pouco do masculino. Isso tudo está lá no Kybalion. Então, a pergunta que a pessoa me fez foi: como as pessoas aplicam o Kybalion? Vivendo. Você está vivendo, você está praticando o Kybalion. Rituais, práticas. Bom, rituais e práticas te ajudam. O que é um ritual? Ritual é tudo aquilo que você faz sequencialmente. O pessoal pensa que ritual... Eu vou tomar um pouco de chimarrão, gente, que eu estou com sede. Exemplo de ritual. Todo dia você acorda, levanta, lava o rosto, escova os dentes. Todo dia, do mesmo jeito. Isso é um ritual. Todo dia. Se você fizer isso, isso acaba virando um ritual que você faz. Inclusive, tem um pessoal que pega e fala assim... vai lá e faz cursos ritual do pentagrama menor. Jogarem no YouTube, vocês vão ver essas ritual do pentagrama menor. Tem organizações que ensinam, tem pessoas que dão curso. Eu fiz curso disso, né? Pratiquei por um tempo, é algo muito bom mesmo, recomendo. Mas é assim, eu cheguei em cursos onde a pessoa falava assim: olha, você faz isso daqui agora. Então, ritual é praticamente assim: você pega uma espada ou a mão, faz um pentagrama, soca, vira, né? Faz outro. Vocês vão ver os vídeos por aí. Fala que o Rafael está na frente, Gabriel atrás de mim, Micael na direita, né, Uriel na esquerda, imagina as cores, né? Então, o pessoal faz o curso e fala assim, olha, você faz isso e você limpa todo o ambiente, só de fazer isso uma vez. O nome é ritual do pentagrama menor. Ritual é algo que você faz todo dia. Fazer uma vez não vai dar certo, você vai ter que fazer todo dia. E depois que você fizer umas 30, 40... sei lá, 50 vezes, esse negócio vai dar certo. Não é na primeira. Senão ia ser muito fácil. O pessoal acha que invocação é algo fácil. Não, é todo dia fazendo aquilo. Até um dia talvez você consiga invocar. Não é, palavras mágicas, essas coisas. Não, pelo amor de Deus, gente. Não é assim. Ritual é todo dia. Então a pessoa fala de ritual, perguntou ritual, prática. Então qualquer ritual que você faz, você está praticando o Kybalion. Certo? Com isso, a gente fecha a aula passada, a live passada, onde eu falei sobre o Kybalion. Acredito, se tiverem dúvidas, vão mandando para mim. Mas o melhor livro de prática do Kybalion que eu recomendo, aproveitar até que o Carlos Bevilacqua entrou, obrigado por estar aí assistindo, a Juliana também, obrigado. O Carlos deve saber melhor que o melhor livro, o livro que me falaram há muitos anos atrás, que é a prática do Kybalion, é o livro Alegria e Triunfo, do Lourenço Prado. Inclusive, eles falam assim, Kybalion é a teoria e o Alegria e Triunfo é a prática. Tanto é que o começo do livro Alegria e Triunfo, ali no primeiro capítulo, tem uma partezinha que fala assim, tem uma partezinha que fala, o mundo é mental. E aí a gente entra na nossa live falando sobre isso. O mundo é mental, que é o que eu falei na live passada. O nosso mundo, a nossa vida é um pensamento. Se tudo aquilo que eu penso eu atraio, se eu penso bobagem, eu atraio bobagem. Se eu penso em doença, eu atraio doença. Se eu penso em saúde, eu atraio saúde. Minha vida inteira, tudo que eu faço é mental. Para piorar, tudo que tem
Tudo que existe, essa caneta, antes de ser feita, alguém pensou antes de fazer essa caneta. Então isso aqui também é o produto de um pensamento, a caneta. Ah, mas alguém fez isso. Não, alguém projetou, alguém pensou. O mundo é mental, o mundo todo. E indo para a Bíblia, diz que Deus criou o mundo e criou o homem semelhante a Deus. Então nós somos semelhantes. Então, tudo isso aqui foi um pensamento de Deus. Nós somos o pensamento de Deus. E nós temos o poder semelhante a Deus e como fomos construindo este mundo que nós temos. E é isso. E, entrando nessa de que o mundo é mental, na live passada eu falei um pouco de física quântica. O que diz lá na física quântica? Física quântica, ela diz que nós somos feitos de átomos, esses átomos são nêutrons, prótons e elétrons que estão girando, são bem pequenininhos, que se eu ampliar o núcleo desse átomo ao tamanho de uma bola de futebol, dentro dele, algumas pessoas falam que era vazio, porém, já tem assim, um novo estudo que dentro do núcleo do átomo tem mais coisas lá dentro, mas mesmo assim é muito pequeno. Então imagina, se eu ampliar ele do tamanho de uma bola de futebol, o nêutron os nêutrons, os prótons estão girando em volta desse núcleo, né? O primeiro está a 16 quilômetros de onde eu estou. Você vê o espaço que está o núcleo do próton, se eu ampliar tudo aquilo. E nós somos feitos disso. Então nós somos feitos do quê? De nada. É um monte de nada em movimento. E qual é a diferença da madeira e desta caneta? É a vibração. Esse nada aqui está vibrando de um jeito e esse outro nada está vibrando de outro jeito. Para piorar ainda, se a gente for estudar o estudo das cores, que o Goethe fala, inclusive, ele que começou esse estudo, o Goethe foi um grande ocultista alemão. Ele escreveu Werther, que deu a origem ao período romântico, lá na Alemanha, isso, né, período romântico, mas ele estudou muitas coisas. E um dos estudos dele é o estudo da cor. Então ele fala que tudo no mundo é branco e preto. Ou melhor, é branco e preto em tonalidade, só existem dois. Isso daí comprova, inclusive, o Caibalion, que diz que tudo é dual, né? Então, tudo no branco é branco e preto. E nós sentimos a vibração do vermelho e do preto, do azul, que vocês estão vendo aqui. Né? Isso aqui não é vermelho. Isso daqui nós vemos a vibração vermelha. Foi uma forma do nosso cérebro entender a vibração. Bom, por que eu estou falando isso? Então, porque eu estava falando de física quântica. Então, nós somos esse monte de coisa que está vibrando, que são esses átomos, e o nosso pensamento manda nesses átomos. Ele manda. Então, tem um documentário chamado Quem Somos Nós, que fala isso, que os átomos estavam girando, a partir do momento que eles foram observar o átomo que estava girando, o átomo começou a fazer zigue-zague. Quer dizer, só o pensamento da pessoa que estava observando já começou a mudar o que o átomo estava fazendo. Esse é o princípio da física quântica. E agora imagina o seguinte, que tem lá a teoria das cordas também, que é como se tivessem várias dimensões, que esses átomos estão interligados, são várias dimensões, digamos, espirituais, e várias coisas acontecendo, tem até vários filmes. A Netflix lançou um filme agora, que eu acho que é Campo do Medo, que fala mais ou menos isso, né? O passado, o presente, tudo misturado ali. Então, tem alguns físicos que acreditam nisso, que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Inclusive, alguns acreditam, é que eu ia pegar até uma física. Imagina uma fita de VHS, que ninguém vai saber o que é uma VHS,
Meu Deus do céu. Eu tô ficando velho. Bom, imagina que vocês... Eu vou pegar um CD, vamos dizer assim. Eu ia pegar um VHS, mas acho que ninguém vai entender. Imagina que toda a minha vida está nesse DVD, certo? Toda a minha vida. Imagina que é um espiral. Um espiral. E conforme vai, é um espiral. E conforme a minha vida vai passando, eu estou entendendo, e todos nós estamos entendendo que é isso aqui, certo? Imagina que eu nasci aqui, vai girando, 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 e eu vou morrer aqui. Não sei se dá para entender. Eu nasci aqui e vai girando, 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 e eu vou morrer aqui. Imagina que é possível nós termos acesso à vida inteira da pessoa, como se fosse um DVD. Isso é possível através do quê? De meditações. E é isso que as pessoas acreditam. Através de meditações. E vamos ver se eu vou conseguir passar isso. Só que a minha mente, ela não consegue entender a vida inteira. E nesse mundo tridimensional, nós tivemos que criar o quê? O tempo. Nós temos o quê? Noção do tempo. Quando a gente sai do mundo tridimensional, que seria o mundo astral, agora acho que talvez melhore, você tem acesso ao quê? Ao DVD inteiro. É possível você saber quando eu nasci, o meio da minha vida e a minha morte. Não sei se vocês entenderam, mais ou menos. É mais ou menos isso que eu queria que vocês entendessem, como que seria uma coisa chamada Akasha, que muitas pessoas falam. Ou inconsciente coletivo. Inclusive, eu acredito que a internet seria uma espécie de Akasha artificial criada pelo homem. A internet. Porque tudo que eu escrevo na internet, tudo que eu falo está gravado lá na internet. E no futuro, as pessoas vão poder acessar tudo aquilo que eu falei daqui a 200, 300, 400 anos, da mesma forma como nós acessamos através de livros. Mas a internet ela é diferente. Ela é como se eu tivesse feito uma caixa artificial, um mundo astral artificial. Isso, quarta dimensão, Lorena. Quarta dimensão. A Lorena está perguntando se isso. O que acontece? Aqui no nosso plano, nós temos o plano tridimensional. Altura, largura, né? Largura, altura e profundidade. A quarta dimensão seria o tempo. Né? Tridimensional. Eu vejo isso tridimensionalmente. A quarta dimensão seria o quê? O tempo em que isso está aqui, isso está aqui, isso está aqui. Essa é a quarta dimensão. A quinta dimensão já sobe mais ainda. Bom, então estamos falando desse Akasha. Por que eu estou falando de tudo isso desse Akasha? Porque eu falei que a gente ia falar de visão remota e apometria. Esse é o tema da live, lembra? E aí todo mundo deve perguntar, o que é apometria? Eu fiz 2 cursos de apometria. Uma das minhas professoras é a Luci Alves, que está aqui vendo essa live agora. Obrigado por estar aqui assistindo a live. Eu tive aula com ela. Inclusive, eu queria cobrar o meu certificado, que até hoje eu não recebi meu certificado, mas eu sei que ela vai me dar, que eu esqueci de pegar com ela. E teve um outro lugar também que eu fiz. E toda vez que eu vou num curso de apometria, ou melhor, os 2 cursos de apometria, o pessoal ensinava muito física quântica. Na prática, está comigo. Olha, tá vendo? Vou pegar meu certificado com ela. E faz tempo, gente. O curso que eu fiz com a Lucia, acho que faz uns 5 anos, 7 anos. Tem um outro que eu fiz antes, lá, uns 10 anos atrás, com outras pessoas. E sempre ensinam física quântica. Na prática, você não usa física quântica, mas é bom você entender o que está acontecendo ali. Por isso que eu estou fazendo essa live. Bom, o que acontece? Na prática,
como que é? Bom, o que acontece? Eu vou falar primeiro a prática, como que é a apometria. Quem nunca viu a apometria, mais ou menos assim, você está com uma doença, eu vou falar o primeiro lugar que eu fui, e depois o segundo, que era lá onde a Lucy trabalhava, em alguns outros lugares de trabalho. O primeiro lugar que eu fui, eu não tive muita prática de apometria em si. O que acontece? Eu já era mestre em Reiki, fiz o curso, demorou muito, mais de um ano fazendo o curso de apometria, foi bem longo, eles ensinaram muitas coisas, inclusive visão remota, que eu não entendia porque eles ensinaram visão remota, só depois eu fui entender visão remota com a Lucy, mesmo com outro nome, e foi mais ou menos assim. Eu estava... É mais ou menos assim, quando você vai fazer o curso de apometria, é mais ou menos assim, ou quando você vai se tratar com a apometria. Você vai, fica sem pensar em nada, e as pessoas que estão ali perto, elas começam a ver, eles têm uma harmonização, eles fecham os olhos e começam a ver você, como que eu vou dizer, eles começam a ver o problema que está em você, literalmente. Quem está realmente fazendo apometria é isso. O primeiro grupo que eu fiz parte, tinham 3 ou 4 pessoas que faziam isso, eu não tinha acesso ao que eles estavam fazendo, e eu ficava, o quê? A pessoa ficava deitada, e tinha umas 12 pessoas trabalhando nisso, 4, 5 realmente praticando apometria, eu ficava aplicando reiki na cabeça da pessoa que estava doente, outra pessoa aplicava no dos pés, tinha uma outra que ficava no meio do corpo lá, aplicando também magnetismo, reiki, uma outra estava operando, digamos que aquela pessoa tem um problema no estômago, tinha umas 2 operando, como se fosse uma mesa de cirurgia mesmo, mas uma operação espiritual, mas a apometria mesmo estava rolando do lado de fora, que eram 3 ou 4 pessoas e uma pessoa controlando a apometria. Eu só fui entender isso depois que eu fiz o curso com a Lucy, que para mim aquilo tudo era apometria. Eu fui ver que a apometria era um pouco diferente e eu vi que existiam grupos diferentes de apometria. Como que já era lá no segundo grupo? A pessoa vinha, não tinha essa operação espiritual, não tinha. A pessoa sentava, ela relaxava, não pensava em nada, e aí acontecia das pessoas que estavam presentes começar a ver qual era o problema daquela pessoa. Qual era o problema daquela pessoa? Então, um exemplo. Digamos que eu fosse uma das pessoas que fosse lá não ser tratado, mas tratar. Sentava alguém lá na frente, eu sentava, fechava os olhos, tinha ali outras pessoas que também estavam harmonizadas, e de repente vi uma imagem, um exemplo, de um livro. Imagem de um livro velho. Aí eu falava, ó, tô vendo um livro velho. Outra pessoa está... Só que eu via o livro velho e via, por exemplo, em cima de uma mesa. E eu falava, olha, tem um livro... Eu vi um livro velho. Outra pessoa do meu lado também estava nessa mesma sintonia e falava, é um livro velho que está em cima de uma mesa. Eu tinha visto a mesa, mas a outra pessoa, ela relata a mesa. E a outra pessoa ainda começa a descrever que tem algo escrito ali. Sei lá, fizeram alguma coisa, tem algo escrito na capa do livro. E todos estão sintonizados vendo a mesma coisa. E a pessoa que está conduzindo a apometria começa a falar, não, abre o livro, vê isso, onde está esse livro? E você começa a explorar um lugar que você nunca viu, e todas as pessoas estão vendo, e, sei lá, e dessa forma descobre-se, por exemplo, alguma energia negativa, talvez uma magia negra, e é possível jogar energias nesse local, sei lá, digamos que esse livro seja um livro de magia, ou algo que está fazendo mal, que está lá na casa da pessoa, você queima mentalmente, você imagina aquele livro pegando fogo. Basicamente a apometria é desse jeito. Então vamos pegar qual é o conceito de visão remota e de apometria que eu puxei da própria internet. Visão remota. O que o pessoal fala que é visão remota? É a prática de se buscar impressões de um alvo distante e escondido da vista física, utilizando meios paranormais,
O termo foi criado por Russell Targ e Harold Puthoff no Instituto de Pesquisas da Universidade de Stanford. Bom, isso já é uma pesquisa paralela à visão remota. A visão remota ela é estudada nos Estados Unidos. Tem brasileiros que foram para lá. Tem pessoas muito fortes aqui no Brasil que mexem com visão remota, que que trabalharam para a CIA, que trabalharam para a NASA. Então, por exemplo, como que os Estados Unidos trabalhou muito com isso? Eles começaram a estudar isso e viram que dava certo. Então, digamos que tem um terrorista que... Não vou ficar falando terrorista, vão bloquear meu YouTube aqui, mas, bom, digamos que tem um cara lá que está fazendo alguma bobagem lá, sequestrou alguém, sei lá, alguma coisa. A polícia dos Estados Unidos, eles fazem ou a CIA, né? Eles pegam essas pessoas preparadas para visão remota e essas pessoas começam a descrever como que está dentro daquele lugar, digamos que tem um banco que foi assaltado e tem várias pessoas de refém. Esse pessoal da visão remota começa a descrever o banco, começa a descrever onde os bandidos estão. Isso foi usado na guerra, isso foi usado pela polícia, mas não é toda a polícia, não é todos os americanos que sabem. São grupos específicos de pesquisa que estão nos Estados Unidos e que aplicam isso, que é a visão remota, que é comprovada pela parapsicologia. Eles estão comprovando isso. E pior, existem organizações no Brasil que estudam isso. Que eu não vou falar o nome, obviamente, mas existe no Brasil. E existem cursos disso, e aqui no YouTube tem pessoas ensinando visão remota, que é algo totalmente, assim, não essas escolas, mas aprender sozinho é perigoso. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, aprender pelo YouTube é perigoso. Você precisa ter um professor, você tem que ter um método. Por quê? O que vai acontecer na visão remota? Você vai aonde? Neste lugar que eu falei, né, do CD, onde você pode ver qualquer coisa. Qualquer coisa. Você pode ver o passado, pode ver o futuro, pode ver o presente, ou pode estar vendo uma coisa que poderia acontecer ou que está acontecendo numa outra dimensão por causa dessa teoria das cordas que é comprovado, que é citado pela física quântica, e eles ainda estão comprovando. Então pode ter uma outra dimensão e você começa a acessar essa outra dimensão. Então, de repente, você pega, vai lá, não vou lá. E o brasileiro é uma tristeza, né? Eu vou lá ver se minha mulher me trai. E uma outra realidade, talvez ela realmente esteja te traindo. Aí você termina com a mulher por causa disso. Porque você imagina, você acha que ela está traindo, mas não está te traindo na realidade. Entendeu? Você pode ser enganado nisso tudo. Não é uma coisa para ficar brincando. E também, isso daí é a visão remota. Isso é só você ver. Eu queria também falar uma outra coisa. Muitas pessoas praticam visão remota, porque no Brasil tem escolas de tudo. Tem escolas que estudam visão remota e tem escolas só de desdobramento astral, que é muito parecido as duas coisas. No Brasil tem várias, acho que... Bom, não vou lembrar, mas vou lembrar aqui do Moisés Ezag. Tem várias escolas aí de desdobramento astral. Qual a diferença do desdobramento astral e da visão remota? Na visão remota, eu sinto que eu estou aqui nesta sala, sentado, e eu começo, é como se fosse uma televisão, eu começo a ver a outra coisa, mas eu sinto que eu estou aqui, eu não saí daqui. Desdobramento astral, eu saí do corpo, eu senti que saí do corpo e fui para o outro lugar. São duas coisas diferentes. E essas duas coisas não é legal aprender pelo YouTube. Procurem escolas, mestres, professores, instituto. Tem um monte de instituto no Brasil que estuda tudo isso. Não é difícil de achar essas coisas. Não é. Antigamente era. Há 110 anos atrás, quando o círculo esotérico estava começando,
era difícil demais. Hoje tem um monte de escolas. Muitas escolas e preço de todos os tipos. E preços de todos os tipos. Então, visão remota. É isso, né? Que é a prática de se buscar impressões de um alvo distante e escondido à vista física. Isso é visão remota. O que é apometria? Apometria é um conjunto de práticas com objetivo de cura. Segundo seus praticantes, consiste em uma suposta... Eu vou dar esse suposta, porque isso eu puxei do Google. O que eu faço? Eu pego o termo do Google, porque eu sei que é onde as pessoas vão buscar. Mas eu vou falar aqui, e aí como vai? Ó. Segundo seus praticantes, consiste em uma suposta projeção da consciência que permitiria o transporte de uma parte do corpo para o suposto mundo astral. A diferença seria o seguinte. A visão remota, eu estou vendo. Na apometria, eu além de ver, eu vou mexer naquilo que eu estou vendo. Eu estou mexendo no outro plano. E para entender isso, tem que entender que existem vários planos também. Então aqui na minha... Tem que acreditar nisso também. Se eu não acredito, eu não sei nem porque está vendo esse vídeo. Eu estou aqui atrás tem um monte de livros, tudo mais. Aqui é uma realidade física. Uma outra dimensão, esses livros pode ser que não estejam aqui. Pode ter uma porta aqui atrás. Podem ter pessoas andando aqui. Não, pessoas não, espíritos. Uma outra dimensão. Porque a outra dimensão... O que é interessante? Essa outra dimensão não tem tempo. Pode ser algo que aconteceu ou vai acontecer. Quem sabe no futuro aqui atrás não vai ter uma porta que vai para outro lugar? Quem sabe no futuro ou no passado não tinham pessoas vivendo aqui neste lugar onde estão esses livros? Mas sei lá, fez um quartinho aqui, sei lá o que eles fizeram. Viviam aqui, dormiam aqui, não sei. Então pode ser isso, pode ser que... Então quando você vê um vulto, alguma coisa, pode ser o passado, pode ser o futuro, pode ser o presente, pode ser algo realmente desse nosso tempo, só que um espírito vagando. Isso, desdobramento de corpos. Bom, então a diferença é essa. Visão remota, eu vejo as coisas. Na apometria eu tenho a visão remota e ainda mexo naquele negócio. Ainda vou mexer para tentar ajudar a pessoa aqui na nossa dimensão, no físico. Deixa eu ver o que mais. Dei o conceito de visão remota, de apometria. Bom, e aí eu queria saber aí o que vocês... eu vou mostrar alguns livrinhos aqui, gente, para quem gosta, porque também me procuraram pessoas que querem saber sobre livros... Né? Pessoas me perguntam, livros sobre poder da mente. Tem um monte de livros sobre poder da mente. Tem um livro Nossas Forças Mentais. Isso é o básico. Você tem que ter Nossas Forças Mentais. É importantíssimo. Só que aí, com base naquilo, vários outros livros surgem. Surge lá O Segredo. Surgem todos os livros, que já é seria do pensamento positivo. Mas quando a gente fala criação mental, não é só frases, não são só orações. Tem um negócio chamado tela mental. Aí tem escolas que ensinam tela mental. Tem pelo menos 2 fortes no Brasil. Não vou falar aqui. Quem me procurar, WhatsApp é DDD 11 996 33 461. Eu indico escolas que ensinam tela mental. Mas tem livros. Temos aqui o livro Método Silva de Controle Mental. Fala sobre tela mental. Temos esse outro aqui, Método Silva de Controle Mental para Executivos, quer dizer, a utilização da tela mental para ganhar dinheiro. Certo? E tem aqui a biografia do José Silva, uma forte intuição, que ele fala de onde ele pegou esse conhecimento. De onde ele pegou esse conhecimento? Ele fez parte de uma ordem Rosa Cruz, pegou os conhecimentos e montou essa organização aqui, que escreveu esses 3 livros. A diferença é que ele se especializou no tema. Bom, tem que revirar sebo. Então tem um livro chamado Poder Teleculto. Um livro, você vê que é um negócio tão caseiro, né, o Poder Teleculto. Não tem nem nome de editora. Centro Nacional de Marketing é o nome, mas é um livro... Você vê, não tem
dedicado, né, que ensina poder mental para várias coisas. Tem um outro livro aqui do Jorge Andréa, Dinâmica PSI. E olha só o nome da editora espiritualista Francisco Valdomiro Lorenz, que foi um grande membro do Círculo Esotérico da Caminho do Pensamento, fundador lá da Instituto Neopitagórico em Curitiba. Francisco Valdomiro Lorenz é o nome da editora, mas o livro é A Dinâmica PSI, de uma outra pessoa. Fantástico esse livro aqui. Outro livro que eu comentei bastante ano passado, O Campo Biopsíquico. Também tem um monte de livros. Aí você tem que ir atrás de livro de parapsicologia para estudar essas coisas de criação mental, visão remota, de tela mental. Vocês têm que partir para isso. Agora, apometria, eu acredito que existem livros, existem livros, mas eu sempre vou falar assim, façam cursos de apometria. Não vai querer aprender com o livro, você tem que fazer um curso. Você tem que vivenciar e fazer parte de um grupo que já está fazendo isso. Você tem que a apometria se aprende na prática. Toda essa teoria que eu estou falando aqui, tudo isso que eu estou falando é teoria. A apometria se aprende na prática. E é isso que eu queria falar para vocês. Bom, para quem chegou depois, eu queria dizer algumas coisinhas. Deixa eu ver o que mais. Essa é uma das últimas lives que eu vou fazer. Tem mais umas 2 ou 3 lives que eu vou fazer ainda. Vamos entrar depois numa sequência de 30 podcasts aqui no canal. Enquanto está rolando os podcasts, vai durar uns 2 meses de podcast, acredito. Eu vou fazer live lá no Instagram. Então já vai anotando ali meu Instagram. O Instagram é Caminho do Peregrino _ quer dizer, Caminho do Peregrino, tudo junto e um tracinho embaixo. Lá eu vou fazer entrevistas, vou entrevistar pessoas, enquanto aqui vai estar rolando os podcasts. Inclusive a Adriana que está assistindo, eu quero entrevistar ela, a Lucy também, eu quero entrevistar ela. Essas 2 pessoas, a Lucy podia falar sobre apometria, né? Lucy? Podia falar de apometria e também de constelação familiar. E a Adriana podia falar sobre coach. Ah, tá. Eu vou falar de tudo que está escrevendo, o pessoal está escrevendo aí, gente. Você já aceitou essa entrevista. Os podcasts que eu vou fazer, que são 30, é sobre isso aqui, as 101 chaves da prosperidade do Randy Gage. Depois dos 30 podcasts, eu vou fazer uma live só sobre o Randy Gage, já falei isso. E aí, aqui, as entrevistas que eu vou fazer lá no Instagram, eu vou editar e jogar aqui no YouTube. Jogando e acabando essas entrevistas do YouTube, eu começo a falar sobre... Aí voltam os vídeos, né? Voltam ao normal, vai ser o começo do ano, eu vou estar falando sobre astrologia. O ano que vem, o planeta Sol, né? O Sol é o que vai estar regendo aí, o planeta Sol vai estar regendo os signos. Que eu posso adiantar é que a partir de março do ano que vem, esse Sol, ele mexe muito com o ego das pessoas. Então, eu acredito que no ano que vem, principalmente após março do ano que vem, no começo do ano já vai vibrando, mas em março em diante, as pessoas vão querer... Vai ter mais selfie, mais Instagram, pessoas criando mais YouTubes, né? Criando YouTube, pessoas aparecendo mais, muito mais fotos, selfie, porque o Sol mexe com o ego das pessoas. Isso é bom. Isso não é ruim, não. Isso é só uma das características que vai acontecer no ano que vem. Bom, isso que eu ia falar. Vamos ler aqui os comentários e vamos... Quem quiser tirar alguma dúvida, fala aí, gente, escreve. Queria também falar uma outra coisa. Eu estou bem ocupado nas últimas semanas. Então, algumas pessoas entram em contato comigo. Às vezes eu falo... Até gente querendo fazer consulta comigo. Fala, não, depois a gente... Eu converso com a pessoa, falo, não, daqui a pouco eu falo com você tudo, e aí depois eu acabo demorando 2, 3 dias para falar. Eu vou revirar todo o meu WhatsApp nos próximos 3 dias, eu vou falar com todo mundo, fazer uma lista de pessoas, porque tem pessoas que assim, eu tenho que manter contato com todo mundo, né? Eu gosto de todos vocês, mas é muita gente falando comigo.
E fui muito ocupado nas últimas semanas. Só na última semana eu estive em 3 feiras. Vou até mostrar para vocês, para mostrar que não é mentira. Ó, Feira do Aço. Fui parar lá na Feira do Aço, porque eu quero ser representante comercial. Aí eu começo a ir nessas coisas. Feira de tintas. Aí, ó. Feira de tintas. E fui na Feira do Empreendedor, lá do Sebrae. Então, vocês vê que eu todo dia em feira, todo dia em associação comercial, todo dia, né, e atendendo pessoas também, e dando curso, tô dando aula particular, tá uma loucura. Mas eu me comprometo os próximos 3 dias voltar a falar com todos, e quem quer falar comigo me chama no WhatsApp, DDD 11 996 30 84 61. Eu já estou com 3 números, esse é o principal para você começar a falar comigo. Tem um outro número que vai ser o da lista de transmissão. Eu comprei um tablet que vai fazer a lista de transmissão tanto para avisar o pessoal das lives, como também um boletim que está sendo criado para ser passado pelo WhatsApp. Um boletim para as pessoas, né, com informações astrológicas. Vai via WhatsApp, uma mensagem só, assim que você lê tudo. Com link para YouTube, para blogs e tudo mais. Está sendo acordado com alguns blogueiros e youtubers, já estou conversando com eles também, isso em breve também. Deixa eu ver o que mais. Bom, basicamente isso. E aí, numa dessas feiras eu comprei, para quem tem aula comigo aí, comprei uma maquininha de cartão de crédito. Finalmente agora eu vou poder cobrar de vocês no cartão de crédito também. Quem quiser fazer curso comigo poderá parcelar, né, de outra forma. Eu sempre parcelei, mas agora é uma outra forma de parcelar. Bom, vamos ler tudo aqui. Adriana Alcântara foi a primeira que apareceu. Muito obrigado, Adriana, por participar. Você vai ser entrevistada no meu Instagram. Sigam a Adriana Alcântara, né, no Instagram. Carlos Herbert entrou também. Boa noite a todos. Obrigado, Carlos, por participar. Falou aqui do Seja Feliz, Saudável e Rico. Vai ser o tema da live. Depois dos podcasts vai ser esse o tema. Luana Alitolipe, boa noite, muito obrigado pela participação. Edna Silva, muito obrigado. Carlos Bevilacqua, muito obrigado por participar. Juliana Silvestre, muito obrigado por participar. Luci Alves, muito obrigado. Lorena, obrigado por participar da live. Falou da quinta dimensão, na realidade é a quarta dimensão, a partir da quarta dimensão já não tem tempo. A Lucy falou que está com o meu certificado de apometria. Por favor, Lucy, tem que te visitar. É que na realidade, é tão corrido, eu tinha que visitar a Lucy, acho que ela está com 2 ou 3 espaços, um em Guarulhos, outro em Lorena. Eu vou aí te visitar, Lucy. Me aguarde. A Adriana fala aqui, grupos mediúnicos costumam dizer que é como uma concha de retalho, todos complementam a informação, o trabalho é lindo, vai além. Sim, é sinônimo de clarividência? Pode ser. Visão remota seria... O que está acontecendo, gente? As pessoas vão mudando os nomes. São nomes bonitinhos. Toda hora o pessoal está criando nomes bonitinhos. É que nem... É muito louco, né? É que nem a física quântica, ela seria uma parte... Conforme... Eu vou explicar de outra forma, gente, calma aí. O misticismo seria uma teoria de tudo que é esotérico, tudo que é místico, era uma realidade para as pessoas no passado. Tudo. Astrologia era uma realidade, curar com as mãos era uma realidade, telepatia era uma realidade. Tudo isso. Lá antigamente, como dizem que existiu a Atlântida, se existiu aquilo tudo era real mesmo. Só que vamos falar dos gregos. Os gregos já tudo aquilo era real para os gregos. Haviam terapeutas. Hipócrates, né, ele era um terapeuta. A maioria dos filósofos gregos eram terapeutas, eram astrólogos. Todos eles mexiam com isso. Aí vem a igreja, aí o que acontece? Tem um pessoal que é cético. Além de ter o pessoal que é cético, a igreja ainda perseguiu todo mundo que estudava essas coisas, falando que eram bruxos. Aí com isso, tudo vira
essas ciências todas acabam virando crendices para o povão, e a função dos místicos, dos esotéricos, são transformar tudo que era místico e esotérico em ciência, comprovando. Por exemplo, Isaac Newton ele era um alquimista, era também Rosa Cruz. Se você pegar o Einstein, ele tinha o livro de cabeceira dele era o livro da Blavatsky lá, os livros da Helena Petrovna Blavatsky eram os livros de cabeceira do Einstein, que também era Rosa Cruz. Mas o Einstein, o que o Einstein me faz? O que esses cientistas fazem? Thomas Edison, o que eles fazem? Eles sabem, porque o Thomas Edison sabia que tinha uma corrente elétrica. O que ele faz? Ele comprova a existência da corrente elétrica. Então, o que eles fazem? Isso já existia tudo. Conforme eles vão comprovando, isso vai se tornando uma ciência. E conforme se torna uma ciência, eles vão dando outros nomes. A visão remota nada mais é do que a clarividência, como a Adriana está falando. Só que a visão remota é o termo científico que os cientistas aceitaram. Quem estuda, como eu falei, é o Russell Targ e Harold Puthoff, do Instituto de Pesquisas da Universidade de Stanford. Então, quando vai para uma universidade e é comprovado que é possível eu ter a clarividência, eu tiro o nome clarividência, que é um nome pejorativo, e coloco visão remota. Seria a mesma coisa. A física quântica é isso. A física quântica nada mais ela é a comprovação de tudo o que os místicos e ocultistas falavam no passado. Eles comprovam. É mais ou menos isso. Mas é isso, Adriana. Visão remota é o sinônimo de clarividência. Desdobramento, sonambulismo como faculdade mediúnica. Sim, eu não entendi essa parte. Bom, aí deixa eu ver o que mais. A Lucifer, desdobramento de corpos. O criador da prometria, livro Isso, Adriana, isso. O José Lacerda de Azevedo. Deixa eu comentar um pouquinho sobre isso. Na realidade, é que eu não comentei, Adriana, mas eu vou falar agora. Quem cria a apometria é o Luiz, é um médico, é um doutor chamado Luiz Rodrigues. Só que ele dá o nome de hipinometria. O José Lacerda de Azevedo, ele pega essa ciência, que também é um médico, ele pega essa ciência do Luiz Rodrigues, ele transforma ela essas pesquisas num método e põe o nome de apometria. Mas você está correta. Deixa eu ver o que mais. A Lucy falou que quer ser entrevistada, vai ser entrevistada por mim. O Tom falou, Maurício, eu vou para casa, já entro de novo na live. Não sei se ele vai ver o final, Tom, mas beleza. A Lorena fala, não uso mais Instagram, vou ver como vou fazer para acompanhar essas entrevistas. Cria um outro Instagram, Lorena, cria um Instagram fake, com qualquer nome, só para ver. Mas não se preocupa, isso se você quiser ver ao vivo. Mas se você aguardar 2 ou 3 meses, essas lives vão vir aqui para o YouTube. Vai demorar um pouquinho, mas ela vem. Luci, gratidão. Deixa eu ver. Obrigado, Luci. Não, Lorena, adorei a aula, obrigada. A Luci falando aqui, a Guararema, ela está com ela está, acho que, com uma sala em Guarulhos e outra em Guararema. Carlos, alguma relação com regressão? Sim. O que acontece com a regressão, gente? Tudo isso, gente, é perigoso. Inclusive regressão. Por quê? Se a regressão ainda for nesta vida, tudo bem. Mas se for para outras, eu acredito em outras vidas, vamos já deixar claro isso. Então, o que acontece? Uma coisa que eu não falei também, dentro ainda da visão remota, uma coisa que eu não falei, e aí eu falo disso da regressão também. Na visão remota, a CIA, ela começou fazendo isso, pegava o pessoal da visão remota e começou a falar sobre onde está o bandido, isso, aquilo. Eles queriam saber o que tinha em algum lugar que estava fechado.
Só que lá na CIA eles começaram a ver o quê? Eles viram que, além do campo físico, tinha um campo espiritual. Eles começam a descrever outras coisas. Isso é interessante. Que é aí que complementa com a ideia da visão da apometria. Eles começaram a ver um campo, não só o físico, como também espiritual. E aí eu vou falar aqui da regressão. Quem falou da regressão, meu Deus? O Carlos, alguma relação com a regressão? Sim. O que acontece? Lembra que eu falei? Temos lá um outro campo, onde tem quando eu nasci, fiquei velho e morri. Digamos que eu estou aqui no meio. A regressão ela vem aqui para trás. Só que algumas pessoas hipnotizaram outras e começaram a perguntar do futuro. E essa pessoa começou a falar do futuro também. Isso é interessante. O hipnólogo, ele hipnotiza uma pessoa, ele pode ir para o passado, como ele pode começar a perguntar do futuro. E a pessoa começa a responder do futuro também. Isso é interessante. Isso poderá ser, acho que, comprovado pela física quântica no futuro. Regressão é algo perigosíssimo. Por quê? Você está consciente o tempo inteiro, você está consciente, e só que você começa a se lembrar. Então você vai lá para trás, começa a se lembrar. Então você pode se lembrar do passado, pode se lembrar de quando você era criança e tem que arrumar alguma coisinha lá. Digamos que você brigou com a sua mãe e que ela depois falou, né? Digamos que você brigou lá com a sua mãe quando era criança e você, pela hipnose, você volta e tentam fazer uma mudançazinha naquilo ali, mudar aquele passado na sua consciência para você não ter mais esse problema no presente. Tem vários problemas aí. Você pode tentar chegar na vida anterior. Na vida anterior, o que acontece? Quando você está hipnotizado, você começa a sentir que você está lá. Digamos que numa vida anterior, né, vão ter dois problemas. O primeiro problema é, digamos que numa vida anterior, você foi um canibal. Um exemplo, estou dando um exemplo bem absurdo. E ali você começa a sentir o gosto de matar uma pessoa e comer outras pessoas como um canibal. Quando você volta para o presente, você ainda volta com aquela sensação. Se o hipnólogo não for muito bom, você volta ainda com aquela sensação. A chance de você virar um canibal nesta vida é grande. Então não é muito bom mexer com hipnose. Primeiro por causa disso, né, de que você pode pegar impressões de outras vidas ou até coisas que você superou no passado. De repente você era gago quando era criança e não é mais gago, e no meio do caminho você superou isso e não é mais gago. Aí quando você vai lá para a criança, você lembra como era a sensação, tudo mais, a insegurança, sei lá o que era, você era gago. Quando você volta para o presente, você volta a ser gago novamente. Então, tomar cuidado com regressão. Outro problema, o estudo da regressão ela começa quando como que aparecem os hipnólogos? O Mesmer, que é bom estudar o Mesmer. Quem puder assistir o filme Mesmer o Feiticeiro, tá aqui no YouTube, assistam. Principalmente quem é espírita, quem quer estudar cura com as mãos, Mesmer o Feiticeiro, estuda a vida dele, é a biografia dele. Né? Não vai te ensinar a curar com a mão, mas você vai entender a vida dele. O Mesmer curava as pessoas com a mão, com magnetismo, e aí ele também estava envolvido na Revolução Francesa. Ele foi, na verdade, o que salvou ele foi a Revolução Francesa, porque ele ia ser preso por curandeirismo lá na França. Estourou a Revolução Francesa e saiu livre. Aí o que acontece? Como ele foi acusado de curandeirismo, várias pessoas queriam comprovar que o Mesmer era um charlatão. E essa pesquisa para tentar desmoralizar a técnica de magnetismo deu origem à hipnose. O pessoal que queria desmerecer o Mesmer acabou descobrindo a hipnose. Então a hipnose é muito parecida com a aplicação de reiki e passes magnéticos, passes mediúnicos. A hipnose é muito parecido com isso. O
para poder controlar ele. Então você tem que tomar cuidado com o hipnotizador também, tem que estudar a vida dele. O que acontece? Quando ele joga essa energia para você, ele pode passar uma memória dele para você sem querer. Um exemplo, eu já vi casos, isso aqui em Guarulhos, tem uma amiga minha que é terapeuta, e apareceu uma moça que ela foi hipnotizada, e depois da hipnose, ela fez uma prática toda lá e foi hipnotizada, e nessa hipnose toda, ela voltou pensando que ela tinha sido, como é que eu falo, molestada sexualmente pelo pai dela quando era criança. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Quem tinha sido molestado era o quê? Quem hipnotizou ela tinha um trauma de infância. E passou para ela, ele está hipnotizando ela não para isso, para outra coisa, sei lá, para parar de fumar, por exemplo. E quando ela volta, ela para de fumar e começa a ter esse problema com o pai dela. E aí tem que fazer um tratamento, descobrir por que ela fez a hipnose, vai ter que pesquisar a vida do hipnólogo, e aí vai chegando nessa conclusão para tentar depois reverter na mente dela, ver que isso nunca aconteceu e dar um baita trabalhão. Então, hipnose, quando o hipnólogo ele pode te jogar uma memória dele sem querer, não é querendo, é sem querer. Ele vai lá, ó, eu quero te hipnotizar para você parar de, sei lá, para você emagrecer. E ele tem um vício de cigarro, por exemplo. Você tá lascado, daqui a pouco você começa a emagrecer, mas vira um fumante, não sabe nem por quê. Então tem que tomar cuidado com hipnose e regressão, duas coisas. Não tô falando que não é para ser hipnotizado. É assim, quando você vai ser hipnotizado, você procura um hipnólogo renomado, de preferência uma pessoa indicada, e estuda a vida dele, vê se ele tem algum vício, e aí você começa o tratamento de hipnose e vê se é realmente importante, e de preferência não tenta ver vidas passadas, isso não é importante. O importante é você melhorar sua vida no presente. Bom, deixa eu ver o que mais. Que mais? Adorei agora Arema, alguma relação com a regressão? Carlos, não sei se eu te respondi, mas é mais ou menos isso, né? Adriana Alcântara, muito obrigado, Maurício. Todo mundo agradece. Obrigado, gente. Parabéns pela live, muito esclarecida. Luana, obrigado. A Lucy depois falou da hipnometria. Isso aí, então. O Luiz Rodrigues criou a hipnometria, e o José Lacerda de Azevedo pegou essa pesquisa de hipnometria e criou a apometria. Porto-riquenho, Luiz Rodrigues, é isso mesmo. Bom, ela manja toda. A Lucia é minha professora, né? Então ela sabe tudo de cabeça. Bom, Adriana, fiz o curso de apometria feito no Centro Espírita e participei de alguns trabalhos na parte prática. Parabéns, obrigado, gente. Concordo plenamente com você, tudo tem que ter cautela, fazer com profissionais sérios, apometria, ver vidas quando necessário para ajudar, não por mera curiosidade, obrigado. Na apometria, que eles do passado são os médios ou grupos que estão cuidando do paciente assistido. Isso, quem vê o passado, é o médium. O médium é o terapeuta, né? É o que vê o passado, é o que vai ver as coisas ali. Gratidão, todo mundo falando. Obrigado, gente. Muito obrigado. 1h13 já falando. Acho que vocês não estão mais nem aguentando mais. Vou encerrar a live. Muito obrigado. Que Deus ilumine vocês. Que vocês tenham muita saúde, amor e prosperidade na vida de vocês. E até semana que vem. Não sei qual é o dia. Fiquem ligados lá no Instagram. Eu posto quando vai ser a live. Ou então entre em contato pelo meu WhatsApp. DDD 11 996 30 84 61. Fala quando vai ser a live. Em algumas... Semana que vem vai estar bem complicado. Talvez na quarta-feira vai ser também a live. Tá bom? Estou encerrando. Obrigado. Que Deus ilumine vocês. Namastê. Tá encerrada a live, gente. Nossa, tinha 9? Ixi, um monte de gente ainda.